Olá, eu me chamo Pedro Lucas de Barros Prussiano e hoje falaremos sobre desenvolvimento comparado, mais especificamente dos equinodermos. Bem, para começarmos, acho fundamental apresentarmos um pouco mais o filo dos equinodermos, que são deuterostômios, ou seja, o blastóporo dá origem ao ânus, triblásticos, então eles possuem os três tecidos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, e celomados, então eles possuem celoma, que é uma cavidade revestida pela endoderme. Também é importante a gente citar que quando eles se encontram em estado plenamente desenvolvido, eles apresentam simetria pentarradial, mas ainda no estado larval, eles apresentam a simetria bilateral, assim como os cordados, que também são deuterostômios. E os equinodermos são divididos em 5 classes: Asteroidea, que é a classe das estrelas do mar; Equinoidea, que contém os ouriços e as bolachas do mar; Holoturoidea, que tem os pepinos do mar; Crinoidea, com os crióides; e Ophiroidea, com as serpentes do mar. Bem, no que diz respeito aos gametas, nós teremos um ovo oligolécito, ou seja, com pouca quantidade de vitelo e este fica homogeneamente distribuído, e, no caso dos ouriços do mar, o gameta liberado já será um óvulo, e nos demais equinodermos será um oócito secundário. E no que diz respeito à estrutura do ovo, esse possuirá um envelope vitelino e uma camada gelatinosa. E quanto aos gametas masculinos, nós teremos os espermatozoides sendo liberados na água, o que vai levar a uma diferença de pH que vai ativar a dineína e, consequentemente, o batimento dos flagelos. Ou seja, é só com a liberação deles na água que eles adquirem motilidade. E também nós temos a interação entre os espermatozoides e o óvulo, onde o óvulo vai liberar um peptídeo, conhecido como RESACT, que é o Sperm Respiratory Activating Peptide, que vai atrair os espermatozoides, e o peptídeo Speract, que vai aumentar a sua motilidade, que é o Sperm Activating Peptide. Bem, e quanto à fertilização, podemos afirmar que ela é externa e que há uma atração quimiótica entre os gametas, devido a uma proteína RESACT presente na camada gelatinosa do óvulo. Também podemos destacar a interação entre os gametas, que vai se dar através de uma glicoproteína chamada bindina e a formação do processo acrossômico após a entrada do primeiro espermatozoide, que vai evitar a polispermia. E o processo de incubação desse zigoto pode ser interno, em uma cavidade, ou externo, na parede do corpo. Bem, após a fusão dos gametas, nós teremos uma única célula, o zigoto, que será dividida em duas partes, o polo animal e o polo vegetal. Também podemos destacar a presença de outras duas células, derivadas da meiose, que são os corpúsculos polares. Bem, e durante o desenvolvimento do embrião, o zigoto realizará uma série de clivagens, que são divisões mitóticas sucessivas, sem que haja a fase do crescimento celular. E, falando especificamente sobre as clivagens dos equinodermos, elas serão clivagens totais e radiais, cortando as células em metades simétricas. E sobre a primeira clivagem que está sendo mostrada aqui, ela é uma clivagem meridional paralela ao eixo animal e vegetal. Já no que se refere à segunda clivagem, ela também é meridional, porém ela é perpendicular à anterior e resulta em 4 células. No caso da terceira clivagem, temos uma clivagem equatorial,
e transversal, resultando em 4 células no polo animal e 4 células no polo vegetal, totalizando 8 células. Bem, a partir de agora é importante destacarmos que haverá uma diferença na sucessão das clivagens, onde acompanharemos os ouriços do mar e os demais equinodermos terão como a quarta clivagem uma clivagem meridional, a quinta uma equatorial e uma sexta meridional, que resultarão em blastômeros do mesmo tamanho. Agora, falando especificamente da quarta clivagem dos ouriços do mar, nós teremos uma clivagem meridional no polo animal e uma clivagem equatorial desigual no polo vegetal, o que resultará em formas de tamanhos diferentes. As células do polo animal receberão o nome de mesômeros. As células do polo vegetal serão divididas em duas, os macrômeros maiores e os micrômeros menores. Dessa forma, no final da quarta clivagem, teremos um total de 16 células, sendo elas 8 mesômeros, 4 macrômeros e 4 micrômeros. Na quinta clivagem, teremos a clivagem equatorial dos mesômeros, a clivagem meridional dos macrômeros e os micrômeros não realizarão clivagem. Portanto, teremos um total de 28 células. Bem, e na sexta clivagem, nós teremos uma clivagem meridional dos mesômeros, uma clivagem equatorial dos macrômeros e uma clivagem desigual dos micrômeros, totalizando 56 células, onde duas camadas de 16 serão representadas pelos mesômeros, os macrômeros serão compostos por duas camadas de 8 células e os micrômeros por duas camadas de 4 células. Agora, falando um pouco sobre a organização das camadas, nós teremos os mesômeros advindos do polo animal, organizados na camada AN1 e em seguida AN2. Já os macrômeros advindos do polo vegetal estarão organizados em VEG1 e VEG2. E os micrômeros apresentarão duas camadas, onde as células superiores serão um pouco maiores do que as células inferiores. Bem, com o passar das divisões mitóticas, o embrião se organiza na forma de blástula, onde haverá a formação de cílios na sua superfície e a formação de uma cavidade chamada blastocele, que será preenchida por uma matriz fibrosa. Também haverá a digestão da membrana de fertilização por enzimas e a blástula poderá nadar livre por meio de seus cílios. Além de todos os fatores já citados, também é importante destacar a formação da lâmina basal. E no que se refere à gástrula inicial, temos o achatamento do polo vegetal, que irá levar à formação da placa vegetal e a ingressão dos micrômeros que estavam na placa vegetal para o interior da blastocele. Esses micrômeros, eles sofrerão alterações em sua forma e ficarão com um aspecto estrelado e serão conhecidas como células mesenquimais primárias. Já no que diz respeito à gástrula final, nós teremos a invaginação dos macrômeros, o que leva à formação do arquêntero, que é o intestino primitivo, e do blastóporo, que é a abertura do arquêntero, e a epibolia das células do polo animal. Também podemos citar que o arquêntero se conecta com a parede da blastocele através de filopódios, que levam ao seu alongamento. Também temos a formação da boca e do ânus, onde os filópodes terminarão de se encurtar puxando o arquêntero
até a parede da blastocele e o mesênquima secundário irá se dispersar e proliferar, formando os órgãos mesodérmicos. E o blastóforo corresponderá ao ânus e o buraco oposto à boca. Também temos a formação das espículas calcárias, formadas pela calcificação das células mesenquimais primárias, advinda dos micrômeros. Bem, por fim, temos a formação da larva plúteo, onde teremos a internalização de células da camada VEG2 e as células da camada AN1 e AN2 vão se proliferar e, por epibolia, como já citado antes, irão para a porção inferior e as camadas AN2, AN1 e VEG1 juntas formarão a ectoderme. E nesse momento podemos falar um pouco sobre os tecidos embrionários, onde temos a ectoderme advinda dos mesômeros, que resultará no epitélio de revestimento e nos neurônios. Também temos a mesoderme advinda dos macrômeros e dos micrômeros, que resultará no revestimento do celoma, nas células musculares, nas células pigmentares e no esqueleto calcário. E por fim, temos a endoderme, advinda dos macrômeros, que resultará no epitélio do tubo digestivo. Eu também gostaria de trazer essa micrografia, onde nós podemos ver uma série de embriões em desenvolvimento. Nós temos ali marcado com o ovos, também temos apontados por setas embriões em clivagem, onde apresentam apenas duas células, ou embriões com um número maior de células. Também temos apontados pela letra B, blástulas, e pela letra A, gástrulas. E também é possível notarmos a presença de larvas plúteos, onde podemos notar a presença de um tubo digestório e de um esqueleto. Bem, muito obrigado por assistirem essa apresentação. Aqui estão as referências que eu usei e até o próximo vídeo.